Programa em cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá, senhoras e senhores! Está aberta oficialmente a alta temporada do cinema. Verão no hemisfério norte, um calor do caramba por lá, e corre todo mundo pro ar-condicionado do cinema para conferir as maiores estreias do ano, pelo menos em termos de investimento e potencial de bilheteria. E para variar, Hollywood investe pesado na reciclagem. Desses lançamentos monstruosos do mês, todos são baseados em material já muito visto antes. Começando do final para o começo, Quarteto Fantástico Primeiros Passos, Smurfs, Superman, na semana que vem, com sessões de pré-estreia antes disso, e já nesta semana, Jurassic World Recomeço, que é o grande assunto do programa de hoje. Antes, aquele pedido para você fazer a inscrição aqui no canal. É com essa contribuição muito simples que você ajuda o nosso canal a crescer e a aparecer. E assim a gente pode continuar falando de cinema para você. Se puder dar like, comentar, compartilhar, aí então eu fico até emocionado. Agora sim, vamos para o mundo dos dinossauros. Jurassic World Recomeço é o 7º capítulo da cinesérie que começou 32 anos atrás com o clássico Jurassic Park, Parque dos Dinossauros. E como o próprio subtítulo indica, agora esse é um recomeço, o que significa um novo elenco de humanos e de dinossauros também. Uma equipe de cientistas parte em uma viagem para o coração das florestas equatoriais com uma missão: coletar DNA das criaturas pré-históricas que habitam ali a região. Tudo isso na esperança de conseguir um grande avanço para a medicina. Mas essa tarefa envolve riscos enormes. Hoje é até difícil de acreditar, mas já houve um tempo em que efeitos visuais digitais em filmes eram um assunto. Alguém ia ver um filme, um desses blockbusters de Hollywood, e aí quando conversava com outro alguém que não tinha visto ainda, esse outro alguém perguntava: e aí, os efeitos especiais são bons? Porque na época, 25, 30 anos atrás, ainda existiam filmes com efeitos especiais que não eram tão bons. Hoje eles ainda existem, mas são raridade, tipo o filme do Flash. Porque o avanço dos softwares fez com que quase qualquer moleque com um computador um pouco mais potente produza efeitos visuais bem convincentes nos seus vídeos caseiros, né? Imagina com os milhões, as centenas de milhões de dólares de Hollywood. E se for falar de inteligência artificial, então, aí é um outro nível que está ficando cada vez mais absurdo. Mas, como eu disse, houve uma época em que não era assim. Uma época em que era muito difícil nos convencer de que efeitos gerados por computador poderiam nos levar para outras galáxias, de que um furacão estava destruindo uma porção de construções, ou de que dinossauros poderiam voltar à vida. Isso mudou quando Steven Spielberg estava produzindo o primeiro Jurassic Park, nos idos de 1991-92. Ele queria que os dinossauros do filme dele fossem gerados na velha técnica do stop motion, aquela de produzir modelos, em diferentes tamanhos, diferentes escalas, para serem animados quadro a quadro. Mas 2 funcionários da Industrial Light and Magic, a empresa contratada para produzir os efeitos especiais, não se conformaram e resolveram fazer um pequeno vídeo para mostrar como os efeitos digitais poderiam ser convincentes. Era só um videozinho de alguns segundos de um esqueleto de dinossauro correndo contra um fundo preto. Foi o que bastou. Spielberg e os produtores do filme ficaram de queixo caído e decidiram que os efeitos visuais de Jurassic Park, ou pelo menos uma parte considerável deles, seriam gerados por computador. Assim foi feito e ali o cinema mudou. Os softwares dessa área foram ficando cada vez mais sofisticados muito rapidamente e logo eles dominariam Hollywood, a ponto de nos convencer de basicamente qualquer coisa. Mas só isso não explica o sucesso e o fascínio daquele primeiro Parque dos Dinossauros. Foi um desses raríssimos momentos de pura felicidade na história do cinema. O momento em que tudo se encontra. Começando pelo livro de Michael Crichton, que serviu de base para o roteiro, equilibrando a ciência com o deslumbre da fantasia. Esse livro foi adaptado para o cinema pelo próprio autor e por David Cope, que na época ainda não tinha chegado aos 30 anos e tinha poucos créditos no cinema.
o que mudaria ao longo das décadas, com os grandes estúdios depositando nas mãos dele a tarefa de escrever filmes de Missão Impossível, Homem-Aranha, Indiana Jones, O Código da Vinci, entre muitos outros, inclusive Jurassic World Recomeço. Mas o roteiro científico e aventureiro lá do primeiro filme era só uma parte do êxito, junto com os efeitos visuais. Mas tinha muito mais coisa, como a direção de Steven Spielberg. Ele não só é um dos maiores diretores da história da sétima arte, é também um cara que domina como poucos a magia do cinema. Ele sabe muito bem o que funciona na telona. Ele sabe utilizar de todos os elementos que compõem o quadro cinematográfico de um modo que o espectador fique encantado, fascinado. E, aliás, um desses elementos, nesse caso aqui, é a trilha sonora do mestre John Williams, que criou para aquele filme um dos seus temas mais inesquecíveis. Tá, não tanto quanto os de Star Wars, Indiana Jones, Superman, Tubarão, ET, mas também, vai criar música boa assim lá longe. É um compositor erudito que sabe ser pop, que cria hits. E aí não deu outra. Maior bilheteria mundial de 1993, com uma arrecadação simplesmente 4,5 vezes maior que a do segundo colocado, a comédia Uma Babá Quase Perfeita. Aí vieram as inevitáveis continuações. A primeira, O Mundo Perdido, de 1997, ainda tinha Spielberg como diretor. Os dinossauros já não eram novidade e o filme falhou em provocar o encantamento do primeiro. Com uma bilheteria 4 vezes menor, foi só o 5º filme mais visto nos cinemas no ano. Ficou bem longe do fenômeno Titanic, maior bilheteria da história até então e que deu 8 vezes mais dinheiro que o Mundo Perdido. Mas o Mundo Perdido perdeu também para Batman e Robin, Homens de Preto e até para o filme do Mr. Bean, que conquistou uma surpreendente vice-liderança no ranking financeiro. Jurassic Park 3, de 2001, foi assinado por Joe Johnston e caiu mais um pouquinho no ranking de bilheteria, beliscando a 8ª colocação, embora eu considere até superior ao segundo filme, ainda que seja menos ambicioso. Veio então um hiato de 14 anos, até a volta repaginada da franquia com Jurassic World. A mesma premissa básica, o ser humano brincando de Deus, criando vida onde vida não havia, com resultados catastróficos. E um novo elenco, liderado pelos belos, carismáticos e divertidos Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Foi a segunda maior bilheteria do ano de 2015, perdendo honrosamente para o colosso do episódio 7 de Star Wars, O Despertar da Força. A continuação, O Reino Ameaçado, veio em 2018 e só perdeu nas bilheterias para 2 filmes da Marvel, Vingadores Guerra Infinita e Pantera Negra. Essa foi a estrada que trouxe a Jurassic World Domínio, que é o encerramento de mais uma trilogia e que é bom, mas é cansativo, encostando nas 2h30 de projeção. E ele veio sob a nova regra do entretenimento, que é a volta do elenco original. A nostalgia se tornou uma praga do cinemão blockbuster hollywoodiano. Cada vez mais essas grandes produções parecem feitas para as crianças e adolescentes dos anos 80, 90 e 2000 terem seus corações aquecidos pela lembrança dos anos dourados. O passo além nessa filosofia corporativa é trazer atores das produções originais. Assim, tivemos uma infinidade de sessentões e setentões nos novos Star Wars, os sobreviventes dos Caça-Fantasmas nos spin-offs, Tobey Maguire e Andrew Garfield se juntando ao novo Homem-Aranha Tom Holland, no Homem-Aranha Sem Volta para Casa, o agora saudoso Val Kilmer em Top Gun Maverick. Cada personagem, seja ele importante, seja ele obscuro, de Karate Kid e suas continuações na série Cobra Kai e assim por diante. No caso de Jurassic Park, estamos falando do super bem escalado e carismático trio formado pelo ótimo Sam Neill, pelo Jeff Goldblum, que eu adoro, e pela maravilhosa vencedora do Oscar, Laura Dern. Agora, pelo menos por enquanto, até eles resolverem trazer participações especiais da turma dos 3 primeiros e da turma dos 3 seguintes, nas inevitáveis continuações, o elenco está sendo
completamente renovado. Agora sob a liderança de Scarlett Johansson, a maior estrela a estampar seu nome no cartaz de um filme da saga até aqui. Ela se disse uma fã dos filmes anteriores e que passou os últimos 10 anos tentando arranjar um papel, nem que fosse para morrer nos 5 primeiros minutos de filme. Claro que isso seria um desperdício, ela conseguiu um papel bem maior. Ainda assim, isso só aconteceu depois que Jennifer Lawrence e Amanda Seyfried recusaram o trabalho. Já o par romântico dela não fica muito à altura, é meio série B. É o Jonathan Bailey, de Bridgerton e Wicked. Em compensação, o time de coadjuvantes inclui o ótimo Mahershala Ali, que ganhou nada menos que 2 Oscars de coadjuvante, por Moonlight e por Green Book. O subtítulo Recomeço também se encaixa no conceito de volta às origens promovido pelo filme, inclusive com a decisão de filmar em película e não com equipamento digital, o que é um modo de recuperar a atmosfera das primeiras aventuras. Além disso, o roteirista David Koepp, que, como eu disse antes, está de volta a esse universo, depois de ter trabalhado nos 2 primeiros filmes, ele também bebe mais uma vez da fonte literária. No caso, o segundo livro escrito por Michael Crichton para essa série aí, né, que trata de aberrações resultantes de erros e mutações no processo de clonagem. Coisas como dinossauros com 2 cabeças. Ele desenvolveu a ideia junto com Steven Spielberg, que nunca se afastou do cargo de produtor dos filmes da série, ainda que tenha dirigido só os 2 primeiros, e disse que, o Koepp disse que achou esse um caminho interessante e de certo modo realista, porque afinal era um experimento muito grande e ousado dos cientistas, então não era possível que daria tudo certo. Quem colaborou no design desses dinossauros foi o diretor Gareth Edwards, e ele tem credenciais para isso. Uma que ele começou sua carreira no cinema como profissional dos efeitos especiais. Outra, que mesmo como diretor, todas as experiências dele em longas-metragens envolvem universos fantásticos e cheios de perigos. Ele assina Monstros, Godzilla, Rogue One e o fracasso Resistência, grande aposta da Disney que afundou sem grandes explicações e sem grandes lembranças. Para o dinossauro mutante desse novo filme, ele explicou que buscou uma mistura do xenomorfo dos filmes Alien com o Rancor de O Retorno de Jedi, de Star Wars, e o T-Rex do primeiro Jurassic Park. Mas isso é só em relação ao design, porque em termos de ações, o roteirista disse que não queria que os dinossauros agissem como monstros, mas simplesmente como animais, por instinto. Agora, cabe a gente ir até o cinema e conferir se todo esse trabalho valeu a pena. Jurassic World Recomeço está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 14 anos e duração de 2 horas e 14 minutos. Tchau!